entrevista com o Dr. Jorge Luiz Souto Maior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, professor livre docente da USP, mestre, doutor em Direito do Trabalho. Doutor, obrigado pela presença. E gostaria que o senhor falasse por que, historicamente, tanto o direito do trabalho e a justiça do trabalho, que é quem o aplica, é questionado. Porque, historicamente, existem explicações múltiplas, né, que nos conduziriam a esse efeito, né, de ataques à justiça do trabalho e aos direitos trabalhistas no Brasil, né. De fato, se nós pensarmos, resumindo, né, historicamente, os direitos trabalhistas no Brasil nunca foram efetivamente aplicados, né. Eles são carregados de uma carga muito grande de ineficácia, porque há uma resistência injustificada, por certo, né, com relação aos direitos trabalhistas. E a Justiça do Trabalho, que é uma entidade, uma instituição responsável pela aplicação do direito do trabalho, sofre as consequências também dessa aversão, né, que se tem aos direitos trabalhistas no Brasil. E as explicações são múltiplas para isso, a começar do fato de que o Brasil, em 500 anos de história, conviveu durante quase 400 anos com a escravidão, né? E depois disso, um projeto que se pretendeu liberal, mas que manteve-se dentro de uma lógica ainda escravista, e, na sequência, uma introdução de uma legislação trabalhista dentro de uma estratégia de construção de um modelo de produção capitalista, mas que sem a apreensão concreta da relevância, da inserção da classe trabalhadora nesse modelo de sociedade. Então, o que nós assistimos na realidade brasileira até hoje é um ataque muito grande à classe trabalhadora, aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. O que falta no Brasil, efetivamente, até hoje é um projeto, né, um projeto de sociedade, e que, em concreto, vamos dizer assim, em abstrato, melhor dizendo, se estabeleceu na Constituição de 88, naquele momento histórico em que a classe trabalhadora teve uma grande força política, né, e se conseguiu ali, naquele instante, a realização de um pacto social em torno de um projeto social democrático, né, de Estado de Direito, mas que foi logo depois, em 1989, jogado fora, né, em certo sentido foi isso. O pacto de 88 não foi efetivado, não foi cumprido, e de 89 em diante o que se verificou foi uma destruição da Constituição de 88, e estamos aí até hoje nesse mesmo processo histórico, né, de tentativas de aplicação da Constituição de 88 e resistências, digamos, conservadoras que tentam evitar essa aplicação e esse avanço dos direitos sociais e direitos humanos no Brasil. E no momento histórico mais recente, o que nós temos, né, de 2018, né, aqui nessa realidade histórica atual, é um avanço ainda maior, né, numa perspectiva de um grande retrocesso, né, que põe em risco muito fortemente um pouco daquilo que se conseguiu efetivar de direitos sociais e direitos humanos no Brasil. E com relação à disputa da narrativa, tem muito a ver isso, a disputa da narrativa, com a desinformação sobre a justiça do trabalho, até em números e tal, que ela atrapalha o desenvolvimento econômico. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. A história sempre foi disputada nos seus momentos precisos, quando os fatos acontecem, mas há também sempre uma disputa do ponto de vista da narrativa, né, que às vezes se tenta alterar o que aconteceu por meio de interpretações históricas. E o que nós estamos vivendo no momento hoje, para a tentativa de implementação desse projeto de retrocesso, né, diante de um pacto que sequer foi cumprido, é exatamente essa visualização de tentar alterar a história passada, assim, né? E aí, considerando os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil como privilegiados, né, como seres que têm direitos demais com relação a outros países, o que de fato não corresponde minimamente à realidade. O ataque consequente à justiça do trabalho, com essa história de que a justiça do trabalho do Brasil é uma jabuticaba, que só existe no Brasil, que também não representa nem um pouco da realidade social mundial, né? E, enfim, então há uma tentativa de reconstruir o passado retoricamente,
para justificar esses retrocessos como se fossem correções de imperfeições do passado. O que na verdade não representa enfrentar o que foi efetivamente, o que de fato ocorreu, né? E num momento histórico em que nós estamos ainda tentando, né, superar todos os problemas vivenciados do passado, há pessoas que estão reconstruindo o passado para justificar um retrocesso humano, né? É uma coisa um tanto quanto difícil isso, mas é uma disputa que tem que ser feita, né? Não adianta a gente fingir que não está acontecendo, é preciso enfrentar, é preciso falar que houve uma ditadura militar no Brasil, né? Que não foi uma revolução, que é possível dizer isso claramente, é preciso dizer que os direitos dos trabalhadores estão de fato ameaçados, que a justiça do trabalho está ameaçada para este projeto, que interessa a grandes conglomerados econômicos internacionais, ou seja, é um desmonte, não na perspectiva da construção de nada, é simplesmente um desmonte, né? Então, se nós temos alguma expectativa em torno de um projeto de país, nós temos que enfrentar esse debate, enfrentar essa tentativa de reconstrução histórica, de revisionismo histórico, e nos mantermos, digamos, firmes, né, na defesa do conhecimento, né? Porque o que está ameaçado de fato hoje na realidade brasileira, além de tudo, é o conhecimento, né? Há uma visualização, uma campanha muito grande em prol do desconhecimento. É a chamada pós-verdade, né? Eu não gosto muito dessas expressões, assim, no sentido de dar nomes, né? O que é mesmo, é uma luta contra o conhecimento, a favor de, digamos, de apreensões da realidade que são visualizadas, que são postas a partir de alguns interesses específicos que não são revelados, né? E tudo isso se faz, digamos assim, por uma lógica de imposição e de medo, né? Então, toda vez que você quer impor uma ideia ou impor uma solução, que nem é uma ideia, né? Por um resultado, por estratégia de medo, né? E de força bruta, você está em campanha contra o conhecimento, contra o debate, contra a apreensão da realidade, né? Contra o saber. E esse é um grande risco que nós temos. Qual é o papel dos servidores públicos, dos juízes, diante da reforma trabalhista, por exemplo? O papel de todo cidadão, né, e toda cidadã brasileiro e brasileira é de se manter vigilante e não se submeter a esse medo e a essas imposições de uma realidade, digamos, em que o conhecimento é desconsiderado. Então, acho que esse desafio se impõe a todas as pessoas. Aos servidores e aos juízes, né, aos trabalhadores, à classe trabalhadora em geral, cada um, né, é importante se perceber no processo histórico e visualizar os interesses amplos que estão envolvidos e não pensar exclusivamente a partir de lógicas que possam ser consideradas corporativas, o que não é de todo indevido, né, defender os seus interesses específicos, mas defender os interesses específicos compreendendo o todo em que ele se insere, né? A reforma trabalhista, ela atinge, e esse ataque à justiça do trabalho, ela atinge os servidores, atinge os magistrados trabalhistas do ponto de vista direto, né? Mas a defesa dessas instituições, a defesa dos servidores, a defesa da justiça do trabalho só tem sentido dentro de um contexto de apreensão do que representa os direitos dos trabalhadores e a justiça do trabalho para o conjunto da sociedade. Então é preciso fazer esse esforço, é preciso explicar deste modo, é preciso compreender isto, porque uma mera defesa digamos, de um interesse que seja exclusivamente ligado a um segmento específico da sociedade, isso num contexto digamos, de
de multiplicidades de debates, isso se perde, né? Não é possível fazer assim. Então é preciso que a justiça se compreenda, né? Que os servidores compreendam o seu papel, que os magistrados compreendam o seu papel do ponto de vista daquilo que interessa ao conjunto da sociedade. E aquilo que interessa ao conjunto da sociedade, efetivamente, dentro do que representa o papel histórico e funcional, né, desses profissionais e dessa instituição, é o de fazer valer, né, os direitos trabalhistas, de fazer valer o projeto constitucional no qual o direito do trabalho aparece como um direito fundamental, né, como limites importantes aos interesses econômicos. Se não tiver essa apreensão disso e simplesmente quisermos justificar a justiça do trabalho a partir, digamos, de uma inserção do que ela pode ser útil para os interesses econômicos exclusivamente, a própria justiça do trabalho perde sua razão de ser, a mim parece. Mas esse projeto maior de desmonte do Estado, né, dos neoliberais, de Estado mínimo, ele vem avançando a passos largos, que a terceirização da atividade fim, agora, mais recentemente, a edição da MP 873 para dificultar, ou enfim, inviabilizar o financiamento das entidades sindicais, para enfraquecer a luta, para não ter o contraditório e a força histórica que esses movimentos sempre tiveram. Queria que o senhor falasse um pouco isso, que é um desafio de também ter voz, de se colocar. É uma luta muito grande, assim, é um desafio muito grande. Sim, mas é precisamente isso que eu estou dizendo, só que estou trazendo um elemento, digamos assim, de autocrítica, que eu acho que é relevante em momentos como esse. Ou seja, há uma tentativa de uma política, digamos, neoliberal, e no nosso caso, ultra neoliberal, né, de destruição do Estado, né, de destruição de instituições que possam, no ponto de vista dos movimentos sociais, né, representar lógicas democráticas, né? Isso de fato. Então é preciso resistir a isso. Mas para resistir a isso é preciso compreender o papel do próprio Estado, né? Você não pode ser contra as teorias, simplesmente ser contra a ideia de Estado mínimo, sem repensar o próprio Estado. Para que serve o Estado? Qual é o Estado de fato que nós devemos defender, né? É um Estado que busca privilégios para as pessoas que estão integradas, a um Estado que cumpre um papel social relevante, né? A mesma coisa a questão dos sindicatos. Os sindicatos estão fortemente atacados, mas os sindicatos não se reconstroem dentro dessa realidade sem se repensar do ponto de vista da sua própria estrutura, da sua própria atuação. Em que medida o sindicato pode efetivamente cumprir um papel melhor do que vinha cumprindo, né? Não sem generalizar, mas é preciso repensar as instituições, é preciso atualizar a funcionalidade de todas as instituições, melhorá-las, né? Para que elas sejam preservadas e não simplesmente defendê-las sem fazer autocrítica, sem fazer uma avaliação de compreensão do seu papel. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, não adianta simplesmente nós fazermos um discurso que é um discurso, digamos, anti-neoliberal, anti-retrocesso, né? Mas, ao mesmo tempo, não firmarmos fortemente por que estamos fazendo isso, compreendermos por que é preciso ser anti-neoliberal, por que é preciso defender essas instituições, por que é preciso defender a democracia, o que é a democracia, ao que ela serve, a quem ela serve, né? Como de fato ela pode beneficiar ao conjunto da sociedade, a todas as pessoas, né? E dentro de um projeto de diminuição das desigualdades, de inserção social, porque se nós não inserirmos esses elementos nesse debate, nós vamos, digamos assim, não conseguir enfrentar devidamente esse desafio.